Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Nosso programa vocacional da Arquidiocese de Londrina, aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar. Você que nos acompanha pelas mídias sociais e também pela Rádio Alvorada, nosso abraço, nossa gratidão por você estar sempre conectado conosco, com o nosso coração. Hoje vamos sempre acolher em nosso meio os nossos amados seminaristas. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde, Padre Wendel. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alvorada. Também o Vitor. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde. E hoje nós acolhemos o Padre Sebastião. Seja bem-vindo, Padre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada, e boa tarde a vocês. Obrigado por aceitar o convite. Hoje nós vamos escutar a história e vida do Padre Sebastião, as suas experiências, sua vocação. Ele que tanto serviu muito à nossa igreja particular de Londrina. Mas antes de darmos continuidade, vamos juntos rezar a oração vocacional de Dom Albano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos juntos. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Amado coração, nós queremos sempre saudar a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada, pelas mídias sociais. É uma alegria você estar conosco todo sábado, refletindo e incentivando sempre mais a cultura vocacional. Nossa gratidão no mês passado, mês de setembro, começando lá na Matsuri com a MIT e passando pelas Expo Coroinhas, tivemos a alegria de falar sobre o jubileu através da dinâmica do teatro, juntamente com o grupo Alcores de Teatro, a ajuda dos nossos seminaristas. Nós chegamos então a sempre mais cultivar a nossa vocação, nosso chamado ao serviço do altar, com um chamado à vivência da esperança, a esperança que não confunde. Então, nossa gratidão ao Padre Evandro, ao tio Douglas, a toda a coordenação da Pastoral dos Coroinhas, que nos acolheram e incentivaram a nossa presença nas Expo Coroinhas. Também nós queremos sempre mais recordar a todos os animadores e animadoras vocacionais de nossa Arquidiocese de Londrina, que nos ajudam, estão conosco. A você que queira fazer parte, somar conosco nesse serviço de animação vocacional, diga o seu sim e venha junto incentivar e construir e sempre mais estabelecer a cultura vocacional em nossa arquidiocese. A voi tutti amorevoli cuori, nostro abbraccio e bacio di gratitudine, a voi tutti di Gorlago, anche Maserata sul Piave, le suore di Roma, ma anche di Napoli, nostra gratitudine per la vostra presença e existência. Amados corações, nós estamos neste domingo celebrando Lucas 17, 5 a 10, que nos recorda o apelo dos apóstolos, dos amados discípulos de Jesus, para aumentar a fé, aumentar sempre o crer, acreditar profundamente no amado, no ressuscitado, na sua palavra e no seu gesto,
para construir no mundo sempre a paz, a harmonia e a alegria, que é o desejo e o apelo da Trindade para o nosso coração. Enzo Bianchi vai falar sobre este evangelho dizendo sobre a importância de passar da apistia, ou seja, da incredulidade, do não crer, do não acreditar na sacralidade, para a fé, para então sermos esta presença do amado ressuscitado que vai nos conduzindo na nossa vida e transformando o nosso coração. A apistia não faz parte da nossa vida, da nossa existência, mas faz parte o acreditar que Deus nos conduz, que Ele é o nosso arquegós, é aquele que realmente realiza e planifica a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui na terra. Peçamos ao Kyrios, ao Senhor da nossa existência, que aumente sempre mais o nosso crer, acreditando em nós, acreditando no outro e acreditando no amor da Trindade. Mas falando no amor da Trindade, esse amor que chama, esse amor que nos atrai, hoje nós estamos aqui com a presença do Padre Sebastião. Padre Sebastião, é sempre a pergunta base do nosso programa. Para o senhor se apresentar, onde o senhor nasceu, as primeiras vivências na igreja, como foi o seu chamado? Eu sou de Minas Gerais, uai. Pão de queijo. Fui registrado em São João da Pomocena, uma pequena cidade, mas com criança de colo vim para Juiz de Fora. Quando alguém me pergunta, eu falo Juiz de Fora, que é uma cidade mais que o pessoal se encontra melhor até no mapa. Né? E vim para o Paraná em 58, com 10 para 11 anos. Mas eu sempre senti desejo e participava das coisas da igreja, Deus de menino. Meus pais moravam na fazenda e de café naquela época, hoje está tudo mato, e eu vim para a cidade para estudar, morando com a minha tia, irmã da minha mãe, e o tio irmão do meu pai. Então lá eu morava pertinho da igreja, onde tem ainda a casa, um grande seminário dos redentoristas, que naquele tempo andava todos de batina, para mim era tudo padre. E pertinho da igreja, então eu ia à igreja quase todo dia e participava das missas. Comecei a estudar para ser coroinha, naquela época era latim, mas eu vim para cá e não terminei os estudos de coroinha. Ajudava meio assim, sem saber um pouco. Logo que eu cheguei aqui no Paraná, em Maravilha, um distrito aqui de Maravilha, de Londrina, um distrito de Londrina, o padre Frei Duarte, eu sou pequeno, mas ele era menor que eu, mas um grande padre, né? Perguntou ao meu pai se ele não tinha um menino que poderia se ajudar a missa. Meu pai, na hora, já me entregou. Então, a primeira missa de Maravilha eu já participei como coroinha. Então, aí, cresci. Maravilha me conhece como o Tchãozinho, só Cristião. Tchãozinho, porque os bispos me chamam de Tchãozinho, até o Jeremias, porque eu não cresci também. Outros me chamam de Tião. Eu tenho vários nomes, é padre, é Tião, é pastor, é professor, né, porque depois eu dou uma palavrinha também sobre questão de dar aula. Então esse é o meu início de igreja, nunca deixei a igreja, desde a criança, adolescente, meus pais muito incentivavam, muito religiosos, com meus irmãos. Nós somos em 4 irmãos e 5 irmãs. Muito bem, amado coração, nós estamos hoje com o Padre Sebastião, carinhosamente chamado pelo clero de Tiãozinho, porque ele transmite, né, essa paciência, também essa alegria, esse amor à igreja, como ele acabou de falar, desde criança, né? E hoje então nós queremos buscar entender mais a sua vida, a sua missão, a sua presença aqui na nossa Arquidiocese de Londrina, neste final de semana do qual nós chamamos e escutamos o apelo de Deus para aumentar a fé. Padre Sebastião, que veio lá de Minas Gerais, um povo de uma fé profunda, uma devoção realmente singular,
que tem sempre intensificado a fé em Deus, a fé católica no nosso país. Amado coração, nós estamos hoje com o Padre Sebastião, carinhosamente conhecido como Tiãozinho, que está aqui para partilhar a sua vida, a sua vocação conosco. Padre, continuando, então o senhor veio para Maravilha, começou a servir como coroinha, e depois, como que continuou essa história? Eu continuei como coroinha, depois, naquela época, os grupos de adolescentes eram bastante fortes, a gente participava do grupo de adolescentes, morava mais ou menos uns 10 quilômetros da igreja, morava no sítio, mas a gente vinha sábado e domingo, todos os domingos a gente estava na igreja. Os padres vinham, não todos os domingos também, sempre faltavam e faltam padres, né? E eu acredito que toda a população não vai ter tanto padre sobrando, não. E eu cresci, estudei primário e todos os padres, posso dizer com certeza que todos os padres que me conheceram me chamaram para ser padre. Eu não queria não. Queria não. E eu achava que não. Mas estava sempre na igreja. Sim. Aí tive vocação para ser militar. Fiz os exames, no último exame me reprovei porque lá em casa meus familiares não gostaram. Sim. Então, aí pensei em ser professor. Aí comecei a estudar. E fui 13 anos professor da área primária, no sítio. Naquela época morava todo mundo, o pessoal morava quase todos no sítio. E eu fui um amigo, companheiro dos meninos e das meninas. Que naquela época tinha reprovação e eu tinha vontade até de reprová-los, porque eu queria ficar com eles. Né? Eram muito bons. Eu tenho alegria de quando encontro com eles hoje casado, tem gente formada em faculdade, eles não é difícil, né? Eles me pegam e saem carregando. Né? Então, fiquei professor. Eu terminei sendo professor primário, mas não tinha formação ainda completa. Completei a minha formação de magistério, naquela época eu falava, né? E aí veio o meu desejo de ser padre. Sim. 2 alunos que estavam comigo, eu sempre incentivei os meninos a descobrir a vocação, até hoje. Sim. Pergunto para eles, confessa comigo, pergunto o que você está pensando em ser na vida. Quase todos eles eu falo para eles, não pensou em ser padre ainda não. Uns falam que não, outros falam que vou pensar. Né? Então a gente foi assim. E eu então falei com esses 2 meninos, 2 irmãos, Alvarino e José Maria, que era para se guardar segredo que eu iria vir para o seminário. Aí me perguntaram aonde eu iria ficar, eu poderia voltar para Londrina, trabalhar na prefeitura. Eu tinha um contrato na prefeitura que me dava assim, respaldo para trabalhar muito bem. Eles até me disseram, quando eu pedi exoneração, que eu poderia me afastar 2 anos, que eu voltaria com o mesmo direito. Entendi. Falei, não, eu quero ser padre. Aí eles me disseram que questionou, que queria que eu continuasse, né? E eu disse, não, eu sei o que eu quero. Então eu vim para o seminário. Né? Naquela época era o Dom Geraldo Fernandes, o primeiro arcebispo de Londrina. Sim. A gente fez amizade, ele mineiro também, eu mineiro, né? Então nós nos entendíamos. E como era o Dom Geraldo Fernandes? Quais são as memórias que o senhor tem dele? Ele era um homem muito justo. Muito justo mesmo e muito sábio mesmo. Um dia no seminário me custou quase ser mandado embora, porque eu falei que os nossos pais que estavam no seminário tinham um Jesus muito pequeno. Aí o padre Bernardo, que hoje se conhece, o Monsenhor, que está morando aí na Imaculada, e disse verdade quando eu falei para eles. Eu falei, quando o Dom Geraldo vem aqui celebrar no seminário, ele prega para nós que a gente fica entusiasmado. Né? E então eu queria muito bem a ele, gostava muito das pregações dele, sabedoria, né? E acolhedor, mas muito justo. Muito justo, porque quando eu fui falar para ele que a minha família não podia ajudar no seminário, que pedia, né? Ele olhou para mim e falou assim, tá faltando comida lá? Olha só. Não, não tá faltando. Eu falei, então volta embora, vai estudar, vai trabalhar e rezar. E eu quero padre. Né?
E no segundo ano de filosofia, ele me pediu para cuidar do seminário menor, Olha. que não tinha padre para o seminário menor, tinha 17 rapazes. Inclusive tinha o padre Mauro, o padre Joel, o padre Jurandir, que é de Campo Mourão. Tinha outros mais, mas agora não estou lembrado. Sim. Né? E então eu fiquei cuidando daquele rapaz, inclusive eles disseram, o Dom Geraldo pediu para mim: não manda ninguém embora que eu preciso de padre. E embora que tinha alguém lá que eu estava com vontade de mandar embora. Mas tudo bem, Dom Geraldo faleceu. Eu fui ver Dom Geraldo, porque no Minas Gerais é muito Geraldo, né? Geraldo, Zé. O Geraldo Magela tornou-me primo, porque a prima dele casou com meu primo, ele me chamava de primo. Devo adiantar que na minha ordenação na catedral, dia 6 de dezembro de 86, ele não me falou por nome nenhuma vez, ele falava meu filho querido. Eu tenho um apreço muito grande pelo Geraldo Fernandes, os dois Geraldo. Né? Então, fui ordenado padre no dia 6 de dezembro de 86. Aí eu pulei a parte aqui, porque o Dom Geraldo Magela chegou, ele fez um outro estudo, me falha a memória que eu devo falar. Aí eu estava tinha feito o primeiro ano de teologia, aí eles me encaminharam para Ponta Grossa. Eu fui lá com 84 em Ponta Grossa, voltei para Londrina porque precisava de padres aqui, parece que a minha ida para lá ajudou os capuchinhos a vir para cá. Aí eu tive que voltar para cá. Entendi. Né? Então foi a minha trajetória. E o meu primeiro trabalho também, Dom Geraldo Magela me disse: vou criar um seminário menor e quem vai ser o reitor é o padre Tchãozinho. Olha só. Foi em Rolândia, que inclusive de 8 rapazes, saiu um padre, padre Claudinei, que está lá no Piauí, onde eu estive. Sim. Né? Ali é onde era o cenáculo ou não? Não, nós tínhamos uma casa alugada num conjunto, depois a gente mudou para o centro de Rolândia. Sim. A gente morava numa casa alugada. Entendi. Era tipo república. Tinha 8 rapazes, só 2 quartos, era beliche. Sim. Nós vivíamos uma beleza, assim, uma pobreza. E eu sempre falava para os rapazes: faça de tudo e sejam responsáveis por tudo que vocês façam. Porque eu não estou aqui para cuidar de crianças, porque vocês não são crianças. Dá plena liberdade. Nós tivemos muita amizade, inclusive hoje tem, alguns deles estão casados, outros não casou ainda não. Mas, e o padre Claudinei saiu padre. Daquele tempo aqui em Londrina, que eu citei os padres, saíram mais, mas lá de 8, só um que saiu padre. Entendi. E a primeira paróquia? Primeira paróquia que eu posso dizer é Rolândia, porque eu ajudava o padre José Alge, né, o Monsenhor Alge, que faleceu lá em Malta. E agora a paróquia mesmo que eu peguei foi em 88, eu morando mesmo no seminário, fiquei 2 anos no seminário em Rolândia, 87, 88, e eu cuidava de Florestópolis. É meu amor. Tão amor que quando eu chego lá, a minha acolhe é como se fosse em 88. É uma beleza. Você deve conhecer Florestópolis. Sim. É gente maravilhosa. Sim, de verdade. O prefeito de lá, o quarto mandato que ele tem, ele, na missa de Natal, tem até gravado, ele corria a cidade toda. E hoje, quando ele me encontra, ele me abraça e me beija e diz: você me fez gente. Olha. Porque você foi meu amigo. Então eu falo isso com orgulho, porque da paróquia de Florestópolis saíram padres, 4 padres, os do John. O John, ele disse que eu peguei ele no colo, eu não pego nem o perna do John mais. Saiu o padre Tavares que faleceu, o Josias agora o outro, estou esquecendo. Aí o John, o Josias, o Tavares que faleceu e o Isaac. O Isaac, é verdade. O Isaac tem uma história muito bonita comigo. Deus me livre, que beleza. Muito bem, estamos aqui escutando a partilha da história e vida do Padre Sebastião, nosso Tchãozinho, que tem assim um testemunho grande, né, uma história bonita na nossa arquidiocese. Já conheceu o Dom Geraldo Fernandes, né, uma graça. Eu me lembro, não sei se o senhor poderia contar nesse finalzinho desse bloco, uma vez que o senhor foi conversar com o Dom Geraldo, parece que tinha que ter uma postura, né? O senhor que contava essa história para nós, como que era?
Tinha que sentar, colocar as duas mãos sobre o joelho e olhar nos olhos dele. Isso. Se olhar assim, ele já chamava atenção. Por esse motivo, eu citei um homem muito justo. Ele tinha um amor muito grande por nós, inclusive de modo particular. Devo citar também o amor que ele tinha, o apreço que ele tinha para o Padre Jorge de Melo, né? E ele queria muito bem a ele. Sim. Tem um fato muito importante também, que ele foi para a cirurgia e ele disse para o Padre Barzac, Roberto Barzac, que era o nosso reitor, que ele oferecia o coração pelo sacerdócio do Padre Jorge. Olha só. E morreu. E o Padre Jorge, quando fala isso, ele chora, porque ele disse que sou segundo o coração de Dom Geraldo Fernandes. Mas ele era justo. Conta-se também que um dia o seminarista não sabia que ele estava no seminário, lá no Paulo VI, saiu sobiando no corredor. Ele chamou, elogiou. Você subia muito bem. Muito obrigado. Então você só pega a mala e vai embora. Porque você aqui atrapalhando, eu estou rezando a oração, aqui é lugar de estudar e de rezar, não é de ficar subindo no corredor. Olha só. Por isso que eu falo que ele era muito justo, mas era justo. não tinha brincadeira com ele, não. Sim, muito bem, padre. Então nós estamos aqui ouvindo a história viva da nossa igreja de Londrina. Amado coração, nós estamos hoje aqui escutando a história vida vocacional do Padre Sebastião. Também a escutar o Padre Sebastião é compreender a história de Londrina, da Arquidiocese, né? Ele que conheceu Dom Geraldo Magela, Geraldo Fernandes também. Então a gente volta ao princípio da nossa história. Isso é gratificante, é uma graça para nós. Então agora eu passo a palavra para os nossos seminaristas, que irão dirigir, padre, algumas perguntas para o senhor. Comecemos com o Vitor, então. Padre Sebastião, o senhor citou que fez missão muito tempo no Piauí, né? Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência. Falei Dom Geraldo, agora vamos para o Dom Albano. É um amor de gente também. Quando ele tinha que dar um pito na gente, ele falou assim: irmãozinho, vem almoçar comigo. Ali ele sabia falar com a gente, mas muito carinhoso. Então, tira o Dom Geraldo da cabeça. Dom Albano perguntou qual o padre que é Piauí. O bispo de lá está precisando de padre. Aí fui conversar com o meu diretor espiritual, que é o padre Vitor Gropelli, que também faleceu na Itália. O que ele achava? E eu torcendo para ele falar que não ia. Ele falou, vai. Aí eu fui em 88 para ver. Né? Cheguei lá, não gostei. Aí Dom Albano, como sempre de costume, outro bispo com um outro jeito de fazer, de trabalhar, ele fez uma reunião, uma mini assembleia na Vila Brasil, quando não tinha centro pastoral, e ele perguntou: você gostou? Nem esperou eu responder se eu gostei ou não. Ele falou assim: em nome da igreja você deve ir. Então não tinha como escapar. Aí eu fui em 99, fiquei lá, colônia do Gurgueia, no sul do Piauí, pobre, uma casa velha, parecia um pai, eu ainda tenho aquela casa lá ainda. Se inventava e jogava cisco na cara da gente. Né? Às vezes nem tinha comido direito, nem água, a gente bebia água de cacimba é uns buracos que faz. Né? Levava água de casa, mas sempre a gente estava com gente e bebia também. E eu fiquei lá 2 anos, porque combinado 2 anos, o outro vai. E eu voltei. Mas o bispo de lá, outro bispo maravilhoso, você podia contar, Dom Fernando Panico. Meu Deus, que irmão. Ele pediu encarecidamente que eu ficasse. Ele fez surpresa para mim, que na minha despedida ele falou que não ia, mas ele chegou. Mas quem presidiu foi eu. Eu fiquei tímido, né? Então, ele falou: não fica, padre, quando eu vim aqui a igreja era vazia, a igreja está cheia hoje. Aí eu falei que talvez eu voltaria, mas fiquei em Londrina. Aí em Londrina surgiu, não me lembro mais o ano, mas com aí Dom Orlando, surgiu o pedido para padre para a Amazonas, lá no Amapá, Vitória do Jari. O padre Jorge de Melo já estava lá, e o padre João Pires, mas o padre Jorge voltaria para cá.
E eu sei que o Dom Orlando me falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5ª vez ele falou comigo. Uma vez que eu ia levando ele para casa, ele falou, Patiãozinho, você não vai? Falei, vou, pronto. Fui para 2016 para o Amapá. Fiquei 5 anos lá. Com 15 mil habitantes numa cidade, Vitória do Jari, 84% evangélico. Fiz muita amizade com os pastores. Fui na igreja deles, às vezes eles estavam na missa também. E rezei missa de rodeado de pastor, assim, um dia, porque morreu um professor lá muito querido. E eu falei, hoje eles engolem, tomar e comer. Mas foi muito bom estar lá no Amapá. Não sei nem porque eu vim embora. Poderia ficar lá. Vim embora para cá, completou os 5 anos, vim embora para cá. Dom Orlando pediu o padre para ir para lá, nenhum se dispôs a ir. E eu vim para cá. Aí encontrei Dom Jeremias. E Dom Jeremias me deu a paróquia Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Luz é uma paróquia querida, muita gente boa, mas pequena. E eu tinha lá no Amapá 29 comunidades, 11 ilhas. Nossa. Eu entrava naqueles barcos, nós temos um barco lá, nós tínhamos uma caminhonete, eu lá era fazendeiro, tinha Hilux, para andar naquelas estradas cheias de buraco, tinha que andar traçado. Uma estrada para chegar na capital que não tem 280 quilômetros, a gente demoraria 7, 8, até 9 horas de viagem. E tinha que ter cuidado, senão caía nos abismos. E tinha um barco, tem um barco que cabe 20 pessoas, a gente gastava muito de diesel para ir para as ilhas. A gente ia para as ilhas, eu rezava 18 missas na semana. Era 3 missas por dia para dar conta, para a gente voltar para a sede da paróquia. Então, eu tinha 29 comunidades. Chegou aqui, Dom Jeremias me deu a paróquia, pequena, e eu fiquei assim, perdido. Falei com ele, quase estou sendo inútil aqui. Eu prego tanto para as pessoas levantar e pedir a Deus muito obrigado, porque você tem um trabalho e eu estou quase inútil. Aí eu falei, eu vou procurar trabalho. Pode. Aí voltei para Piauí. Voltei para Piauí, mas aí mais no sul do Piauí, 175 km longe de onde eu morei na primeira vez, em 2000. Santa Luz. Saí do Nossa Senhora da Luz e fui para Santa Luz. Hoje começa lá os festejos, porque lá não fala novena, não, fala festejo. Começa hoje lá a São Francisco de Assis. Tínhamos 7 comunidades, um carrinho palio, velhinho, mas estava bom. E eu fiquei lá. Vim embora porque eu peguei hepatite lá e quase fui pro caixão. Não teve jeito. Eu peguei o Covid lá também. A Covid não deu nem nada. Me falou que eu tava com Covid. Eu falei, mas eu tô comendo, bebendo, dormindo e trabalhando, o que eu vou fazer? Não, fiquei em casa, o médico falou. Aí eu dei com a dengue, eu peguei e falei, eu vou embora. Mas eu sou diocesano, mas meu espírito é missionário. Por causa disso, na minha ordenação, primeiro canto de entrada é vai missionário do Senhor. E eu gostaria até de voltar para as missões. Estou com idade de 78 anos, mas os meninos do Amapá falam que eu dou um caldo ainda. Padre, e o que o senhor aprendeu de mais valioso nessas missões? Eu penso que eu tenho um pouco de humildade. E eu aprendi a ser mais humilde. Mais humilde porque viver numa comunidade. Lá no Piauí eu morava num rancho. Sim. Uma outra caminhoneta D20, mas não tinha ar, não tinha nada. Aquele calor horrível. Poeirão danado. Mas lá no Amapá já tinha um pouco mais de conforto. Mas a minha casa era uma cozinha, junto com a sala, e um quarto e um banheiro, em cima da água. Porque alguém fala, mas como fazer em cima da água? O Padre Romão foi lá nas missões, ele viu uma igreja que nós fizemos lá, com a ajuda de Londrina. Ele falou, quem foi engenheiro aqui? Eu falei, foi eu, porque não tem engenheiro aqui. Falei, acho que não vai cair não, até hoje não caiu não. Em cima do rio. Então, é uma experiência de humildade, aquele povo que me acolheu nas suas casas simples. Tem uns detalhes muito importantes que a gente traz para cá também. Eles não entram calçado dentro de casa. A casa para eles, simples que seja, é um lugar sagrado. Então, deixa tudo fora. Né? E às vezes a gente quer entrar tirar o calçado, ele fala, não, pode entrar, mas eu tirava também os calçados. Então a humildade e a fé daquele povo. Quando teve Covid,
eu fugi um pouco de lá, que um médico, um amigo meu, falou: padre, vai para Londrina que lá você tem recurso, aqui eu vou te dar um caixão, eu posso cuidar de você. Eles me abraçavam, me beijavam, aqueles homens, aquelas mulheres, encostavam aquelas barbas em mim assim, sem máscara, sem gel, e dizia: padre, a gente tem que acreditar em Jesus Cristo. E prova disso, quase não morreu ninguém com Covid lá. É uma pá. Muito bem, nós estamos escutando as experiências do Padre Sebastião, que é para nós um testemunho na Arquidiocese de Londrina e também nos ajuda a compreender que nossa vocação é a missão também, né? Nós somos chamados para não estarmos só em si mesmados, em nós mesmos, mas irmos ao encontro do outro. E o Padre Sebastião teve essa coragem de ir ao encontro de outra cultura, outro povo, e ali, né, como ele mesmo partilhou, aprender esse dom tão divino que é a humildade, né, diante do povo também simples e humilde. Por isso, nesse sentido, peçamos ao bom Deus para que nos ajude sempre mais a cultivar a nossa vocação, cultivar a humildade, cultivar o serviço ao amado povo de Deus. Amado coração, estamos entendendo que na nossa vocação também está o chamado missionário a sair de nós mesmos e ir ao encontro do mundo, que é esse apelo da Trindade para o nosso coração, sermos e entrarmos nessa dinâmica da missionariedade. Nós estamos iniciando o mês missionário, e olha só, uma experiência diocesana, mas também missionária na vida, na história do Padre Sebastião. Padre, eu queria pedir para o senhor, então, deixar uma mensagem vocacional para quem está nos acompanhando pelas mídias sociais, também pela Rádio Alvorada. O que o senhor diria para o jovem que está nos escutando, que nos acompanha? Qual que é a mensagem que o senhor diria para esse coração? Citando novamente Dom Albano brincava com os jovens dizendo: ser padre não dá muito dinheiro não, mas dá muita alegria. Então eu falo com os dois meninos que estão aqui. Isso aí eu estou testemunho para o Padre Wendel também. Sim. Devo dizer também que me admiro e quero muito bem esse Padre Wendel pela sabedoria dele, ele é humilde. Sim. Que Deus abençoe você. Então, se você pensou um dia em ser um padre, mas peça a Jesus, porque Jesus foi um homem humilde, tanto humilde que morreu na cruz por nós, né? Então, se você, jovenzinho, adolescente, como já encontrei dois lá na paróquia onde eu estou agora no Santa Amaro, na paróquia São Francisco Xavier, o padre Rodrigo, e já me disseram que ia ser padre. Então estou acompanhando. Então peça a Deus que te dê essa santidade, ser humilde, mas sabedoria, muita sabedoria. Diz os sábios, né, que eu não sei quem é que falou isso aí, mas vale a pena falar, que o último degrau da sabedoria é a humildade. Porque eu estudei em seminário, e aqui em Ponta Grossa, estudei para dar aula também, 13 anos dei aula até aqui de religião aqui no Vicente Rijo. Eu sempre mexi com jovens, sempre formei time de futebol, né? E ganhava, né? Ganhava, vencia, né? Então você seja um jovem normal. Eu costumo dizer que 3 coisas nós temos que fazer na vida: trabalhar. O jovem até seus 16 anos, o trabalho dele é estudar. É lógico que depois continua estudando, né? Nós não podemos parar de estudar, né? Os doutores estudam, né? Então, 3 coisas: trabalhar. A segunda coisa é ser um homem de oração, rezar. Cada um sabe rezar do seu jeito. Reza cantando, outro reza na Bíblia, outro reza em silêncio. Então trabalhar, rezar e praticar um lazer. Eu sei que o Padre Wendel pratica um lazer dele que é o teatro. Inclusive um dia eu falei com o Dom Orlando, que eu gosto muito dos teatros dele. Quando eu estava em Centenário do Sul, ele foi lá 3 vezes fazer teatro. Então, você seja um jovem normal, mas esteja sempre unido a Jesus Cristo.
procure estar sempre conhecendo os padres. Às vezes eu costumo dizer que se ele me conhece, ser igual eu não é difícil. Mas, por favor, não seja pior. Os erros que eu cometi, por favor, não cometa. E seja melhor do que eu. Quem conhece o Padre Wender, admira, mas eu vou, sem orgulho, eu vou ser melhor do que ele. Porque é capaz. Para Jesus Cristo a gente tem que dar o melhor. E dar o melhor é doar a vida da gente. Então, jovem, que se você pensou em ser um padre, procura um padre e conversa com ele. Ele vai te orientar, tá bom? Aquele padre que talvez você já até conhece, que tem mais amizade com ele. Mas é claro, lógico, qualquer outro padre vai poder te dar uma mão. Amém. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês e seja um padre de Jesus Cristo, que eu costumo dizer também que a missa não é minha nem do Padre Wender. A missa é de Jesus Cristo. Jesus. Amém. Obrigado, Padre. É uma graça realmente hoje a sua presença em nosso programa vocacional. Que o Senhor continue assim, né, testemunhando a presença de Jesus na sua vida, nas suas palavras, nos seus gestos, porque é isso que nós precisamos hoje na igreja. Gratidão eterna. E, amado coração, nós queremos agora, falando do chamado, como o Padre Sebastião disse, nós queremos recordar para você que nesse final de outubro, neste mês missionários, nós temos um encontro vocacional, o último encontro vocacional deste ano, porque depois vem o convívio vocacional, que o Vitor vai então passar para nós a data e o tema. Mês de outubro, último encontro experiência vocacional esse ano, dia 26 de outubro, domingo, como tradição, o último final de semana do mês, começando às 8 horas da manhã com a Santa Missa na Catedral. A experiência vocacional cujo tema é a realidade da nossa arquidiocese. São os padres da nossa arquidiocese. E, obviamente, somos vocacionados, no nosso caso, para ser diocesanos. Então, você que é jovem, ouvindo o exemplo do que falou o Padre Sebastião, tem interesse, você que vai começar a fazer ano que vem, venha com a gente, é um momento de começar ou terminar o processo de discernimento. Estão todos convidados. Muito bem, então, no último domingo do mês, às 8 da manhã, lá na Catedral, com a celebração eucarística, vamos juntos dar início à jornada vocacional, experiência vocacional, o presbítero diocesano de Londrina. Conhecer os padres, a história de Londrina, a identidade de Londrina, que é importante para nós então darmos continuidade, assim como o Padre Sebastião deixa para nós sempre este rastro, essa história inscrita nos corações dos londrinenses da região e que foi além fronteiras, né, além da nossa arquidiocese. Então vamos conhecer os nossos padres, o bispo, a nossa história, para nós darmos continuidade a essa história bonita de salvação que acontece aqui na Arquidiocese de Londrina. Muito bem, nós agradecemos a sua presença entre nós. Vamos pedir ao bom Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que nos abençoe, nos guarde e sempre nos conduza. Padre, eu queria pedir para o Senhor dar a bênção para nós encerrarmos o nosso encontro vocacional. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus nos abençoe, abençoe a nossa família, a nossa casa e o nosso trabalho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha do Clero, rogai por nós. Amado coração, um abraço e um beijo. Te espero no próximo programa vocacional, Um Chamado de Amor. Senhor, chamaste-me, aqui estou.